Olá, lusofonia, olá, mundo, espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos falar de Personalpronomen im Nominativ, Akkusativ, Genitiv und Dativ. Portanto, trata-se de pronomes pessoais e possessivos na perspectiva da sintaxe de uma frase. Portanto, estamos a falar do sujeito, estamos a falar do complemento direto, complemento indireto e possessão. Portanto, é dentro dessa perspectiva que nós vamos falar de pronomes pessoais. Nós vamos falar do sujeito, aquele que pratica a ação. Nós vamos falar de complemento direto, aquele que recebe a ação. Nós vamos falar de complemento indireto, aquele que beneficia da ação, ou então aquela pessoa na qual a ação recai. É importante frisar que nós vamos falar de pessoas e não de objetos. Por exemplo, no complemento direto, geralmente as perguntas que são feitas para nós aferirmos se estamos perante complemento direto é o que, quem, não é? Nós estamos hoje preocupados com quem e não com o que. Não é objeto em termos de coisa, mas sim pessoa. Exemplos de pronomes pessoais no sentido de sujeito, daquele que pratica ação. Ich esse einen Apfel. Heute kommst du zu spät, oder? Spät significa tarde, zu spät, muito tarde. Oder, neste sentido, significa não é, portanto estamos à procura de confirmação. Este oder também significa ou, não é? É preciso ver o contexto onde esta palavra é usada. Heute significa o quê? Hoje, não é? Heute kommst du zu spät, oder? Portanto, estamos a perguntar se tu vens mais tarde hoje. Sie ist nicht verheiratet. Ela não é casada. Bist du verheiratet? Ich bin nicht verheiratet. Kennt keine Grenzen. Podemos usar esta frase em dois sentidos, num sentido negativo como num sentido positivo. Quem não conhece fronteiras, Grenzen, quem não conhece fronteiras, pode significar que a pessoa é sonhadora e vai atrás dos seus sonhos. Mas também pode significar que a pessoa é abusada, não é? Não tem limites. Kennt keine Grenzen. Wir können hier nicht schlafen. Schlafen. Portanto, nós não podemos dormir aqui. Ihr wisst nichts darüber. Darüber pressupõe que já se tenha falado de algum assunto, então este darüber significa sobre isso, digamos. Sie müssen nach Hause. Vocês sabem que este sie significa tanto você como eles, não é? Müssen nach Hause. É o verbo e o contexto que vão determinar se estamos perante ela, se estamos perante você ou então eles. Müssen nach Hause significa que há um dever de voltar para casa. Ich muss nach Hause. É assim que se diz que a pessoa tem que ir para casa. Eu tenho que ir para casa. Portanto, já tratamos do sujeito, agora vamos para o complemento direto. E neste caso vamos para a pergunta quem? Du liebst mich. Portanto, eu sou objeto direto deste verbo, não é? Verbo amar, a gente sempre pergunta ama o quê? Quem, não é? Então, neste sentido, nós vamos usar o accusative, que é o complemento direto. Neste caso é mich, ok? Mich, que é mim. Ich kenne dich. O verbo conhecer, que é kenne, requer o quê? Complemento direto. Você conhece alguém, não é? Então, esse é o complemento direto, esse aqui é o objeto. Ich kenne dich. Portanto, eu conheço-te. Sie sieht ihn. Ela vê-o. É quem pratica a ação. Depois, quando vai para o lado do complemento direto, fica ihn. Assim como eu passa a ser me no complemento direto. Hat sie vergessen. Aqui estão a ver, portanto, é ele que está a praticar a ação, ele esqueceu-a. O sie, aqui neste contexto, é ela. E quando estamos perante o complemento direto, ela não muda, fica sie, ok? Tanto fica sie ela, como você também fica sie, e eles também ficam sie
no complemento direto, que é acusativo, ok? Wir lieben euch. Vocês, euch. Lembrem-se que o euch aqui está como complemento direto, porque como sujeito, vocês é ihr. Wir essen es. O S mantém-se, portanto é a coisa, não é a atribuição da coisa. Via, nós comemos a coisa, não é S. Agora vamos falar de quem beneficia da ação. Estamos a falar de dative, complemento indireto, tá bem? Portanto, complemento direto é acusativo, já tratamos isso há pouco tempo. Agora vamos passar para dative. Du hast mir gedankt. Tu agradeceste-me. O que fizeste foi agradecer. Este o que fizeste é o quê? Acusativo, complemento direto. Então o indireto sou eu. Quando eu sou complemento indireto, beneficiária da ação, é mir e não mich. Mir está para ich. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht vor 10 Uhr kommen sollte. Portanto, eu disse a ti que não era suposto eu chegar antes das 10. Ich folge ihm. Ihm aqui é ele no complemento indireto. Sabem que no acusativo, complemento direto, fica ihn. Termina em N, acusativo. Dativo termina em M. Sie helfen ihr. Já sabemos que este sie aqui é plural. Vamos supor que seja eles ajudam-o a. Ia aqui, muito interessante isto. No dativo, ia significa a ela, enquanto que ia, a mesma palavra, no nominativo, na pessoa que pratica a ação em primeiro lugar, significa o quê? Vocês. Acontece muito isto. Por isso que é importante saber as funções, não é? De cada segmento, saber a sintaxe das frases. É muito importante por causa disso, tá bem? Wir haben uns Geschenke gekauft. Nós compramos para nós presentes. Agora vamos tratar do genitivo, que é a possessão. Aqui temos que pensar no do, da, dos, das, de. Primeiro exemplo, das ist das Auto meines Vaters. Antes de continuarmos com os outros exemplos, vamos lá discutir a questão das terminações do pronome possessivo e também do substantivo aqui em causa. O pronome possessivo, vocês veem, meines termina com ES, e depois temos o substantivo Vaters, que termina com S. Como é que isto funciona? Ora bem, quando estamos no genitivo, quando tratamos de substantivos que sejam masculinos e neutros, a terminação será sempre ES no pronome possessivo. Meines, deines, ok? Ihres, etc. Dependendo do substantivo ou da coisa que vem a seguir a esse pronome possessivo, nós vamos ter duas terminações. É S ou então é R. Já disse que é S, tratando-se de substantivos que sejam masculinos e neutros. Agora é R, substantivos femininos e no plural. Vamos lá falar do acréscimo do S no Vaters. No genitivo, o substantivo masculino e neutro leva ou S ou então é S. Leva S só quando o substantivo tenha duas sílabas ou mais. Aqui levou S porque fa, ta são duas sílabas, não é? Então leva só S. Leva ES, o substantivo no genitivo, atenção, pensem sempre na possessão. No genitivo, o substantivo neutro e masculino leva ES nos seguintes casos. Primeiro, quando se trata de uma palavra que tenha só uma sílaba. Por exemplo, Kind, que é criança, só tem uma sílaba. Meines Kindes. Também leva ES nos casos em que os substantivos terminem em S longo, que é aquele que parece B, X
e Z. Nestes casos já não interessam as sílabas. É uma questão de criar maior conforto na pronúncia, não é? Então imagina se uma palavra termina S, depois só vamos acrescentar um S. Fica estranho, não é? 2 S no fim. É por isso que nós vamos acrescentar ES, tá bem? Portanto, vamos lá recapitular. Genitivo, masculino e neutro. Pronome possessivo leva ES no fim. Substantivo masculino ou feminino leva quer S ou ES, ok? Portanto, como é que isso funciona? Voltem para trás e vão perceber bem, tá bem? Agora vamos continuar com os exemplos. Die Schule deiner Söhne ist geschlossen. Estão a ver ali o Söhne. O O tem 2 pontinhos que se chama Umlaut. Então, nesse caso, estamos perante o plural. Então, Söhne é plural de Sohn, que é filho. Então, neste caso, usamos deiner. Estão a ver? A terminação é er, plural. Então, deiner. Wir haben das Haus unserer Eltern nicht verkauft. Nós não vendemos a casa dos nossos pais. O substantivo aqui é pais, Eltern, então por isso é que aparece unserer, não é? Terminar com ER, plural. Der Mann meiner Schwester ist zu alt. O marido da minha irmã é muito velho. Portanto, estão a ver o dado aqui em todas as frases, não é? É que isto pode ser confuso porque dependendo da função deste main, este main pode ser apanhado no início da frase, tendo a função de sujeito e não de, por exemplo, possessão. Se eu disser mein Bruder ist krank, isto significa que o meu irmão está doente. Em português, nós vamos pensar meu irmão, meu, só pode ser possessivo, mas não é assim que funciona em alemão. Nós temos que ver qual é que é a função de cada palavra na frase para nós determinarmos se estamos perante nominativo, acusativo ou então dativo. E é neste raciocínio que a gente vai colocar as terminações consoante deve ser. Por exemplo, se eu digo, no mesmo exemplo, mein Bruder ist krank, portanto, mein Bruder aqui é nominativo, é a pessoa que pratica a ação, digamos. Então, nós nem vamos meter nenhum ES no fim do mein, mesmo que na cabeça a gente pense, mas mein é uma propriedade, é uma coisa que me pertence porque é meu irmão. Não é assim que funciona, tá bem? Está repetido. É preciso ver, portanto, mein Bruder, então mein Bruder, só isso não é uma frase. Então, ist krank, então onde é que está? Qual é a função? É preciso ver isso. Qual é a função das partes das frases, que é para perceber ou determinar, repito, se estamos perante nominativo, acusativo, dativo ou então genitivo, tá bem? Volto a repetir que a maneira mais fácil de perceber quando é que estamos perante genitivo, pensa-se em português, vamos dizer do da, não é? Por exemplo, mein Bruder ist krank, a gente não está a dizer o meu do irmão, o irmão do meu, nada disso, não entra o do aí, não é? Então, logo a partida, a gente sabe que não é genitivo, yeah? Die Jacken seines Bruders sind hübsch. Hübsch significa lindo, fofinho, bonito. Então estamos a falar de quê aqui? Estamos a falar de casacos do meu irmão. Então estão a ver que são os casacos de Jacken, meines Bruders. Estão a ver as terminações, não é? É masculino, é S e depois leva-se o S porque Bruder. São 2 sílabas, leva um S no fim. Perfeito. Die Töchter ihrer Tante wohnen in India. As filhas da tia dela moram na Índia. Töchter tem umlaut, então é plural de Tochter, ok? Töchter, Tochter. Töchter, Tochter.
ok? Esta é a diferença de pronunciação. Das Geld eurer Investition ist verloren. O dinheiro do vosso investimento está perdido. Die Freundin unseres Sohnes ist nicht da. Estão a ouvir aqui Sohnes, porque Sohn só tem uma sílaba, então leva ES. Unseres Sohnes. A namorada de Freundin, namorada, amiga, não é? Mas aqui está muito claro que é namorada, que é die Freundin. Unseres Sohnes ist nicht da, não está aqui, ist nicht da. Agora temos aqui um quadro, não é? Com os pronomes pessoais no nominativo, no acusativo, no dativo, no genitivo, que é para vocês terem isso assente e estudarem, não é? Então já sabem que para praticar a ação, quem pratica ação é ich, du, er, sie, es, sie, wir, ihr, sie, não é? Acusativo, complemento direto. Mich, dich, ihn, sie, es, euch, uns, sie. Dativ, mir, dir, ihm, ihr, euch, ihnen, uns, ihnen. Portanto, aqui quando temos sie como ela, no dativo é ihr, enquanto que sie como você e eles fica ihnen, ok? Perfeito. Genitive, já sabem, as terminações podem ser ES ou ER, não é? Então ficamos com meiner, vou fazer só uma terminação. Meiner, deiner, seiner, que é para ele, ihrer, para ela, unserer, para nós, eurer, para vocês, ihrer outra vez, não é? E acho que é tudo, não é? Jetzt machen wir Übungen. Ich möchte etwas sagen. Sagen significa dizer. Ich möchte significa eu quero, eu gostaria. Eu gostaria, na verdade. Eu gostaria de dizer alguma coisa. Etwas é alguma coisa. Então, gostaria o quê? O que é que seria? Seria acusativo, dativo ou genitivo. Lembram-se que para acusativo a pergunta é o que e quem, mas nós estamos aqui no âmbito de pessoas, então será quem, não é? Para dativo é complemento indireto, então será a quem é que irá beneficiar a ação. E genitivo é possessão. Então, ich möchte etwas sagen. E lembram-se que nós estamos no âmbito de pronomes pessoais. Portanto, vamos pensar mais em pessoas e não em objetos. Então, ich möchte, o primeiro o que é que será? Dir etwas sagen. Eu tenho que te dizer alguma coisa. Portanto, alguma coisa é que será o quê? Então, a quem é a ti. Portanto, tu serás o beneficiário da informação. Então, nesse sentido, é complemento indireto. Dir. Ich möchte o quê? Etwas. Etwas é que é o quê? Que é complemento direto, que é acusativo. E depois o dia há de ser dativo, quem irá beneficiar da ação. 2. Então, du musst, tu tens que, erzählen é dizer o que aconteceu. Então, o que é que será? Du musst, então o que é que será? Tu tens que dizer o que aconteceu. Qual é que é a pergunta que a gente faz? Tens que dizer. O que aconteceu é o complemento direto, não é? Dizer o que aconteceu. Então, neste caso, será o quê?
Mir. Muito bem. Du musst mir, tens que dizer a mim. Portanto, eu é que serei a beneficiária da informação. Portanto, veste é o quê? Lavar-se. Lavar-se. Então, qual é que é o objeto de lavar-se? É a si própria, não é? Então, o objeto é ela mesma. Então, assim sendo, será acusativo, não é? Sich. Muito bem. Sich. Perfeito. Freut Maria kennenzulernen. O que é kennenzulernen? É conhecer. Freuen é ficar contente, ter prazer. Então, o que é que será? Acho que esta frase vocês já devem ter ouvido muito e também devem usar. Quando são apresentados a uma pessoa, a gente normalmente diz o quê? Ich freue mich. Portanto, aqui será então sich. Que é ele, freut sich, Maria kennenzulernen. Muito bem. A seguir, wir amüsieren. Amüsieren significa alegrar-se, divertir-se, não é? Riesig significa imensamente. Então, nós, o que é que será? Divertimos-nos, não é? Reflexivo. Quando é reflexivo, normalmente é acusativo. Uns. Wir amüsieren uns riesig. Muito bem. 6. Ihr habt geärgert. Geärgert é enervar-se, irritar-se. É mais irritar-se, não é? Então, ihr é o que? É vocês. Vocês. Então, o que é que será? Irritar-se é um verbo reflexivo. Então, neste caso, também será euch, não é? Euch. Ihr é vocês irritam-se ou irritaram-se, isto é no passado. Ihr habt, temos aqui o verbo haben, não é? No presente, depois temos o que aqui? Particípio passado, lembram-se dessa construção, não é? Ihr habt euch geärgert. Muito bem, a seguir temos o Sie schauen die Dokumentation an. O verbo é anschauen, prefixo vai lá ao fundo. Die Dokumentation é documentário. E então, Sie, que é como vem ali schauen, porque vocês sabem que este Sie tanto é ela, tanto é você no plural, no formal, você, como também é eles. Não é? O que vai determinar a diferença disto tudo é o verbo e o contexto, não é? Então, Sie schauen die Dokumentation an. Isto só pode ser eles, não é? Sie schauen. Então, o que é que será? Aqui estamos perante um verbo que é reflexivo. Sie schauen sich die Dokumentation an. Muito bem. Muito interessante, há uma discussão em relação a este verbo anschauen. Pergunta-se sempre porque é que aqui, por exemplo, não seria ou não podia ser Sie schauen die Dokumentation an. Qual é que é a diferença entre Sie schauen sich an e Sie schauen an? A diferença é que quando a gente põe o pronome reflexivo, o pronome pessoal, Sie schauen sich, significa que há uma atenção muito profunda no sentido de investigar, de prestar atenção, tirar notas.
enquanto que se não houvesse o sich, se fosse Sie schauen die Dokumentation an, seria portanto, ver, mas sem prestar muita atenção, está ali, portanto, está a ser, como é que se diz? O documentário está ali a ser posto em casa enquanto eu faço outras coisas. Então, Sie schauen die Dokumentation an é isso. Não prestar muita atenção, não ter nenhuma intenção com portanto, o assistir do documentário, neste caso. E depois vamos à última frase. Der Besuch Mutti ist verschoben. Mutti é outro nome para dizer mamã, é mãe, na verdade. Mutti, ok? Ist verschoben. Verschoben é adiado, ok? Portanto, neste caso será adiada, porque é der Besuch. Besuch significa visita, é uma palavra masculina, por isso é que é der. Em alemão é uma palavra masculina, der Besuch. Mutti ist verschoben. O que é que acha que deve ser? Pronome possessivo, der Besuch, a visita, unserer Mutti. Unserer significa da nossa mãe. Unserer, ok? Da nossa mãe. Muito bem. Vamos à página seguinte, número 9. Du darfst nicht anlügen. Portanto, aqui não és permitido, não estás autorizado a mentir. Então, número 11, das Bett, que significa a cama, é das Freundin. Freundin é namorada, também pode ser amiga. Freundin ist kaputt. Portanto, kaputt significa o quê? Partido, estragado, kaputt. Que não está a funcionar. Das Bett, aqui será Freundin ist kaputt. O que acham que seria em português? A cama, namorada, está estragada ou partida. Então, vamos tentar a cama da minha namorada. Sempre que tivermos o de, ou então o do, da, dos, das, isso é possessão. Vocês têm que tentar pensar em português sobre isso. Sempre que tiverem estes demonstrativos, estamos perante genitive, que é possessão, ok? Das Bett meiner Freundin ist kaputt. Muito bem. Tut leid. Deixa-me lá ver se consigo. Consigo, muito bem. Tut leid, dass du heute nicht kommen kannst. Tut leid, isso também é uma frase que a gente usa sempre. Sinto muito, eu sinto muito. Que hoje, dass du heute é hoje, que tu hoje não possas vir. Dass du heute nicht kommen kannst. Então, qual é que é a frase? Normalmente é uma frase muito comum, tut mir leid, não é? Sinto muito, tut mir leid. Quando receberem uma notícia triste, podem dizer tut mir leid. Quando se quiserem desculpar, também podem usar esta expressão tut mir leid, não é? Leid é pena, não é? É pena, portanto é dor também, de certa forma. Morgen kommen ich besuchen. Temos aqui o euch besuchen. Portanto, amanhã venho visitar-vos, vocês. Sie e depois temos o quê? Sie sieht, vamos lá tentar fechar isto, nicht, a negação. Sieht é ver ela. Aqui, como vê, não é? Por causa do verbo sieht, a gente consegue
determinar que estamos perante ela e não formal você, nem o plural vocês, não, perdão, eles, não é? Então, sie sieht e depois vem nicht. Então, o verbo ver normalmente pede o complemento direto, ver o quê, não é? Então, sendo assim, o que é que vocês acham? O quê, mas estamos perante pessoas, já tinha dito, vamos tratar de pessoas, pronomes pessoais, então sie sieht dich nicht. Sie sieht dich nicht, também podia ser que ela não vê a ele, sie sieht ihn nicht. Das war's für heute. Ich hoffe, dass die Übungen euch gefallen haben. Vielen Dank für das Zuschauen. Bis nächste Woche. Tschüss.